Olá, gente linda e abençoada! Estamos aqui mais uma vez para meditar na palavra de Deus e aprender com ela. Eu sou a pastora Ideise Carvalho Antunes, muito obrigada pela tua visualização. Peço que você traz mais um para o canal para que nós possamos bater os 1000 inscritos. Você é muito bem-vindo, se inscreva e deixa aí o teu like para ajudar o canal a alcançar mais pessoas com a palavra. Hoje eu quero meditar um pouquinho com vocês sobre o tema Reino de Deus e Reino do Diabo. Será que o diabo tem algum reino? Como que funciona? O que é o reino que impera neste mundo, nessa presente era? A palavra vem falar no livro de Mateus, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então ele está dizendo, busca primeiro a Deus, busca primeiro o que é do alto, o que é eterno, para que as demais coisas vos sejam acrescentadas. Aí Jesus está falando sobre a solicitude da vida, não é isso? Ele está falando sobre as coisas do dia a dia que nós necessitamos. Ele está dizendo, se você buscar primeiro as coisas de Deus, o que é material vai ser acrescentado. Agora, o que é o reino de Deus? A gente tem que entender, né, de que para existir um reino tem que ter um rei. Tem que ter rei, tem que ter súditos. Você lembra da passagem que Deus falou com Samuel assim, olha, o povo não está rejeitando a ti, mas está rejeitando a mim. Porque Deus ia na frente da batalha garantindo a vitória para Israel. Só que o povo se reuniu, né? Os líderes de Israel se reuniu, os líderes dos seus clãs, e eles quiseram ter um representante físico, como as outras nações tinham um rei, eles também pediram um rei, e aí Deus escolheu Saul. Falou, então vai lá e unge Saul. E depois veio Davi e depois sucessivamente os demais. Então a gente consegue entender que o rei é quem representa, né? Existe uma monarquia que todos têm que se reportar àquele rei. A palavra vem falar em Romanos 14:17, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, nós entendemos que o reino de Deus não é feito de coisas materiais. Nós podemos ser abençoados, mas o reino de Deus não é comida e nem bebida, ou seja, não é nada material, aquilo que nós damos muito valor, aquilo que nós nos apegamos. Nós estamos tão enraizados nessa terra que muitas pessoas esquecem até de dobrar o joelho pela manhã, pedir a orientação de Deus, de dobrar o seu joelho à noite, que seja, se não tem tempo durante o dia, mas dobrar o seu joelho à noite e agradecer ao Rei dos Reis por ter chegado ao final deste dia. A correria é tanta que nós esquecemos de honrar a este Rei poderoso que está sobre a nossa vida. A diferença do reino de Deus para o reino do mundo, né? Para o domínio do mal, como a palavra de Deus diz, né? Que o mundo jaz no maligno. O que significa isso? Que Satanás ele tem o domínio sobre este mundo. Tanto é que ele se apresentou diante de Jesus e ele disse assim, olha, se você me adorar, tudo que está aqui eu te dou. Só que nós temos que entender que ele não criou nada. Tudo foi criado pela mão de Deus. Ele não tem nada, né? A única coisa que ele tem reservado para ele é o lago de fogo. É a morte eterna, junto com os seus anjos e junto com aqueles que fizeram a sua vontade. Porque existe a vontade de Deus e a vontade do inimigo. Olha só, qual é a diferença? Gálatas 5, do versículo 19 ao 21, diz assim, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais eu já vos declaro. Como antes já vos disse, que os que cometem tais coisas
não herdarão o reino de Deus. Então, olha que lista grande, né? Olha que lista grande de práticas que determinam se a pessoa está caminhando para a morte eterna, está no domínio do inimigo e não vai herdar o reino de Deus ou o reino dos céus. Agora, a palavra continua falando no versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Mansidão é o top, não é isso? Porque a maioria das pessoas não são mansas. Lá no livro de São João 18, o versículo 36, ele diz: o meu reino não é deste mundo. Se os meus servos, se fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. E na verdade eu vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum herdarei o reino dos céus. Então, por que se transformar como uma criança? Jesus falou em João que o reino dele não é deste mundo. Em Mateus 18:3, que nós temos que ser como uma criança. Por que como uma criança? Porque a criança perdoa, perdão, com facilidade. Não é isso? Ela briga com o amiguinho, dali a pouco ela tá, vamos fazer as pazes, dá o dedinho aqui. E nós adultos somos mais carrancudos. Nós não temos essa mansidão que uma criança tem. Então, para entrar no reino, é necessário ter essas particularidades. O reino do inimigo, que na verdade eu digo isso, né, por dizer, porque ele nunca criou nada, ele nunca fez nada, ele não tem nada dele. A palavra vem falar em Mateus 25:41, que Jesus afirmou: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, o reino dele é o lago de fogo. Quem quiser ter tudo de bom, né? Toda a riqueza deste mundo que é ele que oferece, não estou dizendo bênçãos, eu estou dizendo as coisas deste mundo. É isso que vai receber. Quem não deixar das práticas mundanas, das promiscuidades, porque o inimigo da nossa alma, ele é um influenciador, tanto que ele influenciou o primeiro casal a pecar, ele influenciou a Davi a fazer o censo, ele influencia as pessoas a praticarem, né, tudo aquilo que é pecado, porque não é um sentimento ruim, não é uma coisa ruim o pecado, só que leva à morte. O salário do pecado é a morte. Então, a prática daquilo que no momento parece bom, leva à morte. Então, como ele induziu, ele continua induzindo as pessoas, né? Mostrando que as suas práticas não vão dar em nada. Imagina, isso aqui não tem problema, Deus só quer o coração, não é isso? É mais ou menos por aí. Agora veja que a palavra que fala sobre que não herdarão o reino dos céus aqueles que não são mansos, aqueles que não praticam a bondade, né? O que oprime a viúva, o órfão, o estrangeiro, o pobre, né? A palavra vem falar assim: não intente cada um no seu coração mal contra o seu irmão. Então, a falta dessa prática de misericórdia, de estender a mão, de ser mais presente nas necessidades das pessoas, né? Essa prática também nos afasta do reino de Deus. A palavra ainda continua dizendo em Tiago 1,13: ninguém sendo tentado diga que de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, mas cada um é tentado e atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, muitas vezes, quando a pessoa diz assim: eu fui fraca, né? Eu caí na tentação e tal. Cada um é engodado, enredado na sua própria concupiscência, na sua própria carnalidade.
Se eu alimentar mais a minha carne vai ficar mais forte do que o meu espírito. Não é isso? E o inimigo, ele caiu na sua própria concupiscência quando ele deixou entrar a soberba, quando ele deixou entrar o orgulho, e ele disse: eu subirei ao céu acima das estrelas e eu vou me exaltar, eu vou ser como Deus. Então ele caiu da sua glória que tinha, ele foi lançado de lá porque ele se rebelou, né? O pecado da rebelião ele cometeu. Então, isso está em Isaías 14:13. Ele mesmo se engodou na sua própria concupiscência, na sua própria soberba. E ele usa a mesma técnica com o ser humano. Olha, você pode fazer que não vai dar nada. Como ele fez com o casal. Pode comer que vocês vão ficar igual Deus. Então ele vem camuflando a coisa, revestindo, dando um banho de ouro no latão velho, enferrujado, como eu já ministrei até aqui mesmo no canal, e ele vem mostrando que não tem problema. Mas a palavra de Deus diz que tem distinção entre o reino de Deus e o reino deste mundo que está governado, que está no domínio do diabo. Então vamos examinar a palavra de Deus. Aquele que obedece, que usa de soberba, de rancor, de contenda, de inveja, de roubo, de promiscuidade, recebe a recompensa da morte eterna. Agora, Deus ele dá as suas diretrizes para entrar no reino dele. Porque para entrar no reino dele, nem a carne e nem o sangue vai entrar lá. Somente aquele que servir a Deus em espírito e em verdade. Portanto, vamos observar a palavra, vamos nos esforçar para nos revestir do novo homem, da nova mulher, para que nós possamos ter o direito de vida eterna. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Nós teremos novos conteúdos nos próximos dias. Te convido também a observar lá na minha página Reflexo da Glória. Lá tem áudio, lá tem palavra, lá tem mensagem. Também no TikTok, que você possa compartilhar as mensagens com quem você ama. Que Deus te abençoe grandemente e fica para ti um forte abraço da pastora Edeise. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.